Irmãos e irmãs, Deus abençoe todos. Glória ao Senhor. Nós estamos em festa com o Senhor. O irmão Jorge Calderon, o pastor da igreja em Fort Lauderdale, e eu cumprimentamos vocês com todo o nosso carinho, hoje que vamos dar a honra e a glória para o Senhor. Damos a todos as boas-vindas e também damos as boas-vindas para os pastores que vieram junto nos acompanhar e sejam bem-vindos todos os irmãos que vêm nos visitar de diferentes lugares. Vamos dar uma salva de palmas para os irmãos que vieram da Bélgica, do Canadá, da Colômbia também. Os irmãos que vieram nos visitar também das diferentes igrejas aqui do sul da Flórida. Todos sejam bem-vindos a desfrutar dessa formosa bênção que o Senhor já tinha anunciado para nós. Que Ele ia abençoar cada um dos corações que ficassem dispostos para Ele. Quem dá glória ao Senhor por causa disso? Vamos bater palmas para o Senhor. Vamos bater palmas para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A bênção mais grande que a igreja tem é por meio dos estudos bíblicos, é a doutrina que o Senhor dá para nós, um presente do céu que é derramado para cada um de nós. Glória ao Senhor. E agora nós vamos dispor a nossa alma. Nós vamos cantar para quem? Para Deus. A leitura da Bíblia é para quem? Para o nosso Deus. E quem nós vamos louvar? O nosso Deus. Então vamos orar, irmão, por favor, irmão Jorge. Bendito Señor, Padre Todopoderoso, Rey de la infinita gracia. Ante tu presencia estamos, Señor, con el corazón abierto, Señor, para dejarnos enseñar de ti. Para poner en obra todo, Señor, lo que tú nos enseñas, porque tú eres grande y el conocimiento nos va a acercar a ti, Señor. Por eso aquí está nuestra mente, todo nuestro ser, y el Espíritu tuyo descenderá sobre cada uno de nosotros para gozarnos de la plenitud y de la verdad y de la libertad que tú nos ofreces. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso y tan maravilloso. Gracias, Señor, porque todo lo que tú hablaste con tu boca, hoy lo estás cumpliendo. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu inundará este lugar y nos llenarás de inteligencia, nos llenarás de sabiduría, nos llenarás de entendimiento para comprender las Escrituras. Gracias por tu apóstol, por nuestra hermana María Luisa, porque, Señor, a través de ella tu doctrina y tu Santo Espíritu revela tu doctrina. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos traído, aunque haya impases, aunque haya circunstancias, aunque la lluvia haya estado presente, pero todo nuestro ser estaba para gozarnos, para disfrutar de esta hermosa y maravillosa bendición. Te vamos a alabar, te vamos a bendecir, te vamos a exaltar, te vamos a glorificar, te vamos a dar el honor y la gloria. Desciende con tu Santo Espíritu y que los milagros, las maravillas, los portentos y los prodigios se hagan manifiesto. Toda una obra poderosa tuya, Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy, Señor, seguirás derramando con tu gracia infinita todas las bendiciones, todo lo anunciado por ti, Señor, para regocijarnos y para deleitarnos en el amor a ti, Señor, y cada día hacer las cosas mejor, Señor, porque tú eres grande y soberano. Y, Señor, todo lo haremos y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amém. Amém. Quem dá a glória e a honra para o nosso Deus? Nós vamos louvar nessa noite o Senhor. Nós estamos felizes de estarmos aqui. Glória ao Senhor. Irmão Jorge, vamos todos cumprimentar, porque hoje temos irmãos que vão assistir esse vídeo aqui. Eles vão assistir, então vamos bater palmas e cumprimentar todos os irmãos de diferentes igrejas que estão assistindo. Nós estamos na obra de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E todos sejam bem-vindos para desfrutar dessa bênção formosa e maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. E nós vamos ler nas nossas Bíblias, no livro de Efésios, no capítulo 1. Se serve para algum de vocês, nós estamos lendo na página 1337. Efésios, no capítulo número 1, desde o verso 3.
Nós vamos fazer essa leitura aqui, nós vamos ler com pausas, vamos todos participar, todos vamos dispor as nossas almas, porque queremos que todos leiam a palavra do Senhor, para todos comprovar que tudo o que é ensinado nesse lugar está escrito aqui na palavra do nosso Deus, com um plus a mais da revelação do Espírito Santo. Glória ao Senhor. Verso número 3, em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, a palavra do Senhor com toda a reverência diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vocês podem ler o quadro, por favor. Em amor, havendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade. Vocês podem ler o 6, irmãos. Por que nós viemos nessa noite, irmãos? Para louvar e glorificar a Deus. Glória ao Senhor. No verso 7 diz assim: em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas de sua graça. E o que segue aqui, o Senhor, pela sua misericórdia, permite que nós possamos viver isso aqui pelo seu Santo Espírito, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo. Reunir todas as coisas em Cristo, em la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Em união com Ele, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Glória ao Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Maravilhoso é o Senhor. Glória ao nosso Deus, irmãos. Agora vamos nos sentar, irmãos, para cantar um hino para o Senhor. Para que possamos cantar o hino, irmão. O hino número 178, que chama O Lírio dos Vales. Mas, para o louvor e a glória do nosso Deus, vamos cantar para Ele com todo o coração, com toda a nossa alma, como Ele merece. Para siempre, más que hermano, padre o madre ser, más que plata o que oro o que cobre, es de todos Jesucristo el más fiel.
Padrecito tierno, compasivo, lento en ira, grande en perdonar. Él levanta con amor al abatido. Solo sabe Jesucristo cómo amar. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. Bendito tu és, Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós temos achado aquele amigo fiel. E aquele amigo fiel está conosco. Até quando, irmãos? Até sempre. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Irmão Jorge, além dos irmãos que nós tínhamos cumprimentado no começo, não percebemos que também vieram nos visitar da Rússia. Sejam bem-vindos, irmãos. Vamos bater palmas para eles. E da Romênia, aqui nesse lado da Romênia. Glória ao Senhor. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui todos dando a honra e a glória para o Senhor, para aquele Deus que é leal, que é verídico, porque Ele é fiel, porque Ele é muito bom, Ele é muito misericordioso e bondoso. Quem dá glória para o Senhor? Glória ao Senhor. Então, como nós estamos muito felizes e queremos continuar louvando ao Senhor, vamos ficar em pé, irmãos, para cantar 2 coros de louvor para o Senhor. Enquanto começa a tocar os coros, nós vamos louvar a Deus para mostrar para Ele o felizes que nós estamos. Glória ao Senhor. E vamos trazer a presença do Espírito Santo, vamos trazer a presença do nosso Deus cantando com alegria 2 coros. O coro número 68, estamos em festa com Jesus, e o 171, me satura, Senhor, com o teu Espírito. Bendito y alabado, bendito y glorificado. Porque tú eres grande y soberano, Señor. Tú eres hermoso, Señor, y maravilloso. Es una fiesta, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Y en esa fiesta tú eres nuestro invitado de honor, Señor. Y nosotros vinimos a gozarnos, Señor, en ti, Padre eterno. Venimos a alabarte y a bendecirte porque solo tú eres digno de suprema adoración y alabanza. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, donde todos reunidos estaremos. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él sana, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él viene, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, donde todos reunidos estaremos. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él sana, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Él viene, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Bendito y alabado. Alabemos al Señor y glorifiquémoslo. Porque tú eres bueno, Señor. Poderoso. No hay nadie más grande que tú, Señor. Desciende con tu poder celestial. Gloria a ti, Señor. Desciende y libertad. Rey de gloria, liberta. Manifiéstate con poder, Señor.
milagros, Señor. maravillas, Poder, Señor, de lo alto. portentos y prodigios. Porque tú eres único. Desciende y manifiéstate. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Louvado e bendito, louvado e exaltado. Derrama o teu Santo Espírito nessa noite, Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Glória, grande é o Senhor. Glória a ti, Senhor. A bênção mais formosa que a igreja tem é por meio dos estudos bíblicos, é a doutrina que o Senhor dá para nós. Então vamos convidar aqui para o palco a nossa irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda, irmã. Boa noite, irmãos, irmãs, Deus abençoe vocês. E hoje nós estamos felizes, mais uma vez felizes, porque sempre que nos reunimos como igreja, nós viemos para ser felizes juntos. Felizes, glorificando ao nosso Deus e orando a Deus e pedindo para Deus pelas pessoas, pelo mundo e pelas pessoas que ainda não vieram na igreja, que ainda não tiveram a chance de conhecer esse caminho. Então estamos felizes, mais uma vez, esperando que Deus possa se manifestar, que o Senhor fique agradado do que nós vamos fazer para Ele. Então, eu cumprimento todos vocês, eu cumprimento especialmente todos vocês. Não sei se todos são daqui, de Fort Lauderdale, se os irmãos são dessa igreja aqui. O restante são uma visita aqui em Fort Lauderdale. Temos muitas visitas aqui dos irmãos aqui. Quais são os irmãos da igreja de Fort Lauderdale? Ai, que bom. E agora as visitas? Quais são as visitas? Temos metade, 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 metade. Aqui temos mais visitas. Eu cumprimento todos os irmãos e as irmãs. Deus abençoe vocês. E no estudo bíblico sempre fica faltando tempo. Sempre acabam muitos irmãos sem conseguir fazer as perguntas deles. Então, nós vamos agilizar hoje. Vocês podem se sentar. Vamos agilizar então. E hoje vamos ler um Salmos que é um pouquinho comprido. O Salmo 68. O Salmo 68. Nós estamos analisando os Salmos e conseguimos aprender como orar e louvar o Senhor. Aprendemos também. Ficamos alegres porque nos Salmos temos tantas promessas maravilhosas que Deus tem feito para nós e isso aí nos alimenta. Nós ficamos edificados e alimentados, fortalecidos pelas promessas do nosso Deus. Nós vivemos aqui felizes, esperando sempre nas promessas que o Senhor tem feito para nós continuamente. Deus, no meio da sua manifestação, Ele sempre tem falado conosco por meio dos sonhos, por meio das visões e da profecia.
E por causa disso, nós não temos tempo para criar outra programação. Na igreja, nós não temos outras programações, nós não fazemos obras de teatro, não ficamos fazendo jantas especiais, não ficamos fazendo reuniões especiais em outros lugares, nós não vamos fazer atividades fora da igreja, porque nós dedicamos o nosso tempo para Deus, para louvar Ele, para agradecer Ele, para glorificar Ele. E, na verdade, acaba faltando tempo para nós, porque a nossa vida normal, o trabalho, os estudos, as tarefas de casa, da vida, roubam muito tempo de nós. E o tempo que nós conseguimos dedicar para Deus é pouco relativamente. Então, nós, na igreja, não vamos ficar fazendo coisas especiais, de ter palestras com pessoas diferentes, com sociólogos, com psicólogos ou especialistas em assuntos. Não. Aqui, o nosso especialista, o nosso palestrante é Deus. E o Espírito Santo é quem move a igreja. O Espírito Santo é a pessoa importante que fica no meio de nós, nos ensinando, e é aquele que alegra os nossos corações, e é aquele que nos faz louvar e glorificar o Senhor e orar ao Senhor. Então, nós não queremos nem vamos fazer mais alguma outra coisa, porque não temos mais o que fazer. É só Deus. E quando Ele se manifesta, o Espírito Santo é a pessoa importante na nossa congregação. Então, nós, quando cantamos para o Senhor, fazemos com todo o nosso coração. Nós, nas igrejas, não temos em cada igreja uma orquestra ou um grupo musical, porque seria impossível. Íamos ter que ter umas 1.500 orquestras. O que vocês acham? Para ter uma orquestra em cada igreja, primeiro, as pessoas que tocam os instrumentos musicais têm que ser pessoas cheias do Espírito Santo, com dons espirituais. As pessoas que cantam do mesmo jeito. Além disso, teríamos que ter os instrumentos e afastar tempo para os ensaios semanalmente. Isso tem um custo, ia ser um fardo. E as pessoas, talvez, ficando nisso, iam parar de buscar a Deus. Então, nessa igreja aqui, o grupo musical somos nós. Todos nós somos cantores. Todos somos cantores. E, como eu sempre digo para os irmãos, se algum de vocês é compositor, então compõe cânticos para Deus. Compõe um hino, compõe um coro e canta para Deus todas as vezes que você vier louvar o Senhor. Ninguém vai proibir você de cantar enquanto os outros louvarem e cantarem. Você pode cantar aquilo que você acabou compondo para Deus. Ninguém vai proibir para você porque você está fazendo para Deus. Então Deus vai ficar alegre por você ter afastado um tempo para Ele. E como todos somos cantores, então não precisamos de uma banda, de uma orquestra. É isso. Tem muitas pessoas também que vêm de outros lugares, de outras igrejas e ficam mal acostumados. E então eles falam, eu não gosto dessa igreja porque não tem uma banda, porque não tem obras de teatro. Eu não gosto porque não tem palestras, não tem psicólogos falando com as crianças, com os jovens e ensinando para os adultos. Mas aqui o Espírito Santo é quem ensina para todos nós. O Espírito Santo ensina as crianças, os jovens, os adultos, os mais velhos. O Espírito Santo ensina a todos nós. Ele dá sonhos e visões para nós, ele fala conosco pela profecia. Para que vamos querer psicólogos ou palestrantes quando temos o Senhor, o Espírito Santo conosco no meio da congregação? Então é por causa disso que o Senhor ensinou para nós desde o começo, quando essa igreja aqui começou. Deus nos ensinou o jeito como nós tínhamos que louvar Ele e glorificar Ele. E quando essa igreja aqui começou, nós antes íamos numa outra igreja evangélica e naquela igreja evangélica só tinha 3 cultos na semana. Eu me lembro que na terça era o dia da oração, a quinta era o dia da pregação, o sábado era o dia dos jovens, só os jovens que podiam se reunir na igreja, e no domingo não tinha mais cultos. E quando a obra maravilhosa do Senhor começou, o Espírito Santo disse para nós,
Não é só 1 ou 2 dias na semana. Todos os dias, as portas da minha igreja têm que ficar abertas, porque as pessoas têm que me louvar e glorificar todos os dias. E por causa disso é que nós começamos a abrir as nossas portas todos os dias, os 7 dias da semana, porque o Espírito Santo ordenou para nós. E muitas pessoas, uns vêm, outros não vêm por causa das suas tarefas, mas tem pessoas que vêm na igreja todos os dias louvar o Senhor. E isso aí foi uma ordem do Senhor. Isso é uma coisa muito difícil, às vezes, para as pessoas que não têm o costume, mas é o jeito que Deus tem ensinado para nós, e Ele explicou para nós que era porque Ele precisa dos louvores e Ele precisa também se manifestar. E para os dons espirituais pudessem começar a funcionar, o Senhor queria que as pessoas se congregassem constantemente, todos os dias, o tempo todo, para Deus conseguir dar para eles os dons espirituais e elas puderem trabalhar os dons do que Deus deu para elas. Aquele que tem o dom de impor as mãos, impõe as mãos. Aquele que tem a profecia, dá profecia. Aquele que tem revelações, ele dá revelações para a pessoa. Por causa disso, nós somos diferentes aqui das outras pessoas, dos outros lugares, das outras igrejas, porque o Espírito Santo é quem tem nos ensinado e tem falado para nós como é que nós temos que fazer tudo. Agradecemos o Senhor e damos a glória a Ele por causa disso. E como nós somos cantores e cantamos para o nosso Deus com o coração e a alma, vamos cantar um coro para o Senhor antes de começar a nossa leitura no Salmo 68. Não fechem as Bíblias no Salmo 68, mas vamos cantar um coro para o Senhor. Que maravilha que Cristo me achou. Cristo me achou. Esse coro formoso nós vamos cantar com o coração. O 137. Senhor, agradecemos o Senhor. A glória e a honra seja para o nosso Deus. Salmo 68, vocês podem se sentar, irmãos. E eu cumprimento todos os irmãos que vão assistir o estudo bíblico. O Salmo 68 diz assim: Levanta-se, Deus, sejam dissipados seus inimigos e fujam de sua presença os que lhe aborrecem. Sempre nos Salmos são destacados os inimigos de Deus. Mas mesmo assim, o salmista sempre pede e clama para aqueles inimigos fugirem e terem medo e temor do nosso Deus. No verso 2 diz: Como se desvanece a fumaça, os varrerás. Como se derrete a cera diante do fogo, assim perecerão os ímpios diante de Deus. Vocês podem continuar no verso 3. Cantai a Deus, cantai.
Diz aqui: cantai salmos ou músicas ao seu nome. O importante é cantar ao nosso Deus com todo o coração. Como eu disse para vocês, as pessoas que tiverem o talento de compor cânticos ao Senhor, vocês poderiam fazer e cantem para o Senhor quando vocês vierem nos louvores. Sempre os salmos destacam que nós temos que cantar para Deus e louvar Ele. Diz aqui: exaltar ao que cavalga sobre os céus, o nosso Deus. O Senhor é seu nome, alegrai-vos diante dele. Sempre está nos convidando para nós ficarmos alegres diante do nosso Deus. Por causa disso, os nossos louvores têm que ser de alegria para Deus. Às vezes, nós estamos tristes ou temos tribulações e oramos a Deus. E talvez a nossa oração fique um pouco triste, seja de lamento, mas é só por alguns minutos. E Deus, Ele entende isso na nossa vida. Mas nós temos que ficar mais alegres do que tristes. Se nós estivermos tristes, em 5 minutos oramos ao Senhor, contamos para Ele a nossa tristeza, mas depois ficamos alegres porque Deus tem nos ouvido e porque Ele vai responder para nós e vai nos ajudar a continuar em frente. No verso 5 diz que o nosso Pai é o quê? Então, Ele é o Pai, o misericordioso, aquele que tem olhos de misericórdia para todos os que precisam dele. Diz aqui: Deus faz habitar em família os desamparados, tira os cativos para a prosperidade, enquanto os rebeldes habitam em terra árida. Ó Deus, quando tu saíste à frente de teu povo, quando andaste pelo deserto, aqui ele lembra para eles quando ele andou pelo deserto com Moisés. O que aconteceu? Leem o verso 8 e o 9. Isso é verdade, porque quando nós lemos no Antigo Testamento, nós conseguimos ler que quando Moisés ele andou 40 anos no deserto com o povo e aconteceram muitas coisas, aconteceram muitos milagres, Deus se manifestou muito, ele não desamparou o povo dele, deu pão, comida, carne para eles, água e sempre animou o Moisés e os seguidores dele para que seguissem em frente, porque eles tinham que continuar marchando até chegar na terra de Canaã. E Deus esteve lá com eles. Então, Deus sempre destacou a misericórdia dele nas pessoas que mais precisavam, nos aflitos. A misericórdia de Deus foi destacada nas pessoas que Deus tinha feito essas promessas maravilhosas. E hoje nós também conseguimos desfrutar das promessas maravilhosas que Deus tem feito para todos nós, porque eu sei que Deus tem feito promessas para todos nós. E Deus também está conosco, do jeito que Ele esteve lá no deserto com Moisés e o povo. Deus está conosco também, nos animando. E Ele nos faz um convite o tempo inteiro para seguir em frente, caminhando na luta, para não desistir, que é para nós sempre estarmos alegres no Senhor. O verso 10 diz: os que são de tua grei ou da tua congregação moraram nela. Por tua bondade, ó Deus, proveste para o pobre. O Senhor dava palavra, havia grande multidão de mulheres que transmitiam as boas novas. Fugiram reis de exércitos, e as que ficavam em casa repartiram os despojos. Enquanto repousavas entre os apriscos, eram como as asas de pomba cobertas de prata, e suas penas com amarelo ou ouro. O Senhor aqui quis destacar que quando o povo passou por momentos difíceis,
No entanto, veio a bênção, a prosperidade, a mão de Deus fortalecer e animar eles nos seus corações para seguirem em frente. O 14. Quando os reis dispersou ali o Onipotente, foi como se tivesse nevado no Monte Zalmon, porque o povo de Israel teve que lutar também. E eles sempre estavam em guerra, eles sempre viveram em guerra com muitas cidades. E o Senhor dava vitória para eles. Quando Moisés viveu 40 anos no deserto com eles, ele teve de lutar contra muitas nações, muitos povos, muitas cidades, e Deus deu vitória para ele, diz na Bíblia, porque Moisés era justo diante de Deus. Por causa disso, Deus deu a vitória para ele. E quando nós lemos os livros dos reis, aqueles outros reis que vieram depois, por causa deles andarem mal diante de Deus, eles acabavam perdendo as guerras. E aí virava um caos, e as pessoas ficavam desanimadas, e aí começava a tristeza e os lamentos, mas era por causa do pecado e da dureza do coração deles. Porque Deus tinha feito uma promessa para Moisés, e Deus realmente sustentou ele, levantou ele para que eles pudessem chegar na terra de Canaã. Então, nós vamos continuar no verso 15 e 16, vocês poderiam ler? Aqui, nesses versos, o Senhor fala sobre Jerusalém. E ele disse, monte de Deus é o monte de Baçã, monte alto de Baçã, falava sobre Jerusalém aqui. E o Senhor disse para os outros montes, quer dizer, os outros reis das outras cidades, pagãs, estrangeiros, que não eram o povo de Israel, ele disse para eles, por que estais com inveja, ó montes altos? Aqui falava para os reis daquelas outras nações que estavam perto, ao redor de Israel e da Jerusalém. E diz aqui que eles ficavam com inveja do povo de Israel, eles ficavam com inveja de Jerusalém e os reis, porque tinha 2 reis lá governando, o rei de Israel e o rei de Judá. E o Senhor perguntou para eles, por que estáis com inveja, ó montes altos? Por que vocês ficam com inveja do monte que desejou Deus para sua morada? Aquele monte que Deus tinha afastado para ser sua morada era Jerusalém. Mas a Jerusalém física que Deus escolheu naquela época ia virar, no futuro, uma Jerusalém espiritual. Muitos ficaram com inveja daquela Jerusalém física, e ela acabou sendo muito atacada, muito perseguida e também muito castigada. Mas a Jerusalém espiritual continuou em frente com Cristo Jesus muitos séculos depois, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio reconciliar os homens com Deus. Para Deus perdoar a gente, e o Senhor disse, eu vou perdoar vocês, e aí então eu vou formar a minha cidade, eu vou criar o meu Monte Santo, a minha cidade forte, a igreja. A igreja, que é esse monte que Deus desejou para ser a sua morada. Antigamente era Jerusalém física, mas hoje é a igreja do Senhor. E diz, certamente o Senhor habitará onde? Naquele monte, diz. Certamente o Senhor habitará nele para sempre. Então, nós vemos que realmente o Senhor falou sobre um monte ou sobre uma morada, uma moradia espiritual. Porque se ele estivesse falando só da Jerusalém física que existiu naquela época, ela não existe mais. Porque Deus não se manifesta mais lá naquela cidade. Porque Deus vê aquela cidade agora como uma cidade normal, que nem as outras nações. Então, Deus não fica mais lá.
Então aqui diz, certamente o Senhor habitará naquele monte de Baçã. Até diz que os outros montes, os outros reis ficavam com inveja daquele monte, observavam aquele monte que Deus tinha escolhido para ele, para ser a morada dele. Ia ser para sempre. E para sempre quer dizer a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse, eu estarei com eles para sempre. O Espírito Santo vai vir e morar com vocês, ele vai estar com vocês, vai guiar vocês para sempre. Glória ao Senhor. Por causa disso, nós hoje, se nós formos fiéis com Deus, então nós podemos nos considerar a igreja do Senhor, nós poderíamos nos considerar aquele monte de Baçã, nós somos aquela morada que Deus desejou para sempre. Glória ao Senhor. Com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir estar lá diante da presença de Deus, sendo aquele templo que Deus falou lá em Apocalipse. Então, vamos nos esforçar para nós conseguirmos também ser aquela igreja. Vamos chegar até o fim, vamos perseverar até chegar naquela meta final, porque a meta final é a nossa morte. O dia da nossa morte é o nosso objetivo final, onde vamos falar, eu realmente cheguei na meta com Cristo Jesus, com o Senhor, louvando o Senhor, trabalhando para o Senhor, servindo a Deus. E eu estou aqui, o Senhor já vai me levar, e eu ainda estou servindo a Deus, profetizando e falando para as pessoas de Deus, porque é o que Deus quer, é o que nós temos que desejar. Então, nós gostaríamos de ser aquele monte que o Senhor desejou, mas também gostaríamos de fazer parte, de pertencer, de estar naquela cidade de Jerusalém espiritual. Glória ao Senhor. Então, no verso 17 diz, os carros de Deus são 20.000, milhares e milhares. O Senhor vem do Sinai ao seu santuário. Diz aqui. É claro, porque o Senhor começou o trabalho dele quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito e quando eles chegaram no Sinai, depois deles passarem pelo Mar Vermelho, diz na Bíblia que lá Deus falou com Moisés e deu para eles mandamentos. Então aí Deus começou o caminho dele de fazer um povo santo e perfeito. Deus pensou em criar ele fisicamente, materialmente, mas como não acabou dando certo, então Deus disse, o espiritual vai dar certo sim. E Cristo é quem vai conseguir que dê certo. Glória a Deus. Por causa disso, diz, o Senhor vem do Sinai ao seu santuário, a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus. Vocês percebem o grande percurso que o Senhor teve que fazer? Subiste ao alto, diz aqui, levaste os cativos. Quem subiu ao alto? O Senhor Jesus Cristo. Diz, levaste os cativos. Esse aqui, levaste, quer dizer, apaixonaste os cativos ou os escravos do pecado e do diabo. Tu apaixonastes eles, Jesus, o Nazareno, e tu converteste eles, santificaste eles, aperfeiçoaste eles. Glória ao Senhor. Então diz, subiste ao alto, levaste os cativos. Essa palavra, os cativos, tem dois sentidos. Ser cativo pode ser escravo ou pode ser se apaixonar, ficar apaixonado por algo ou por alguém. Eu fiquei cativado por aquela coisa. É isso. Então, o Senhor disse que Ele levou, apaixonou os cativos, os escravos, as pessoas que tinham sido escravizadas pelo diabo, pelo pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele fez essa obra grande de converter aquelas pessoas e libertar eles para que eles pudessem se converter, para que pudessem virar a igreja, um Israel espiritual. E leiam o verso 18. Então, o que vocês acham dessa promessa maravilhosa, formosa, porque diz aqui que ele tomou dons para os homens e também para os que resistiam? Quais eram as pessoas que resistiam? Quem eram esses rebeldes?
Os israelitas, naquela época, o Senhor Jesus, ele foi atacado pelas pessoas do seu próprio povo, pelos seus irmãos. Eles foram rebeldes, se resistiram, falando: "Não acreditamos em ti, Jesus o Nazareno." Então eles se resistiam, mas o Senhor, na misericórdia dele, diz aqui que também deu para eles, vai dar ainda dons para aqueles que acreditarem em Cristo. Ele vai dar os dons espirituais para eles também. Então diz: "Tomaste dons para os homens e também para os que resistiam, para que habitasse entre eles o Senhor Deus." Entre quem? Entre todos, os rebeldes, os judeus, os gentios, e todos eles então vão acabar recebendo os dons. Isso aqui é verdade porque a igreja, até agora, a congregação, essa aqui, que Deus tem formado faz 50 anos, nós não vamos falar do que aconteceu antes desses 50 anos, porque só Deus sabe o que aconteceu. Nós sabemos que a igreja começou faz mais de 2000 anos, mas nós não sabemos pela história o que aconteceu com a igreja. Nós só falamos do que temos vivido, do que temos passado, as nossas experiências. E as minhas experiências desde faz 50 anos que Deus tem formado essa congregação, que Deus tem dado dons, e pessoas de muitas nações têm vindo aqui na igreja, pessoas de muitas religiões, de todas as religiões. Eu acho que já vieram na nossa congregação pessoas de todas as religiões, e os que têm ficado, eles já receberam os dons espirituais, porque eles ficaram conosco e receberam das coisas espirituais. Então nós percebemos que realmente se cumpriu o verso: "Tomaste dons para os homens e também para os que se resistiam, para que habitasse entre eles o Senhor." Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor, que cada dia leva nossas cargas, o Deus de nossa salvação. Deus nosso Deus nos salvará, e ao Senhor Deus pertence o livrar-nos da morte. Continuem com o 21 e 22. Isso, te farei voltar, vou te reconciliar com Deus, vou perdoar os teus pecados e voltarás a mim. O 23, porque teu pé se banhará do sangue de teus inimigos, e dele a língua de teus cães. Aparece teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus, de meu rei, para o santuário. Os cantores iam adiante, os músicos atrás, no meio das donzelas com pandeiros. Leiam o 26. Então, sempre, aqui o Senhor nos Salmos, ele insistiu, porque, na verdade, os Salmos, eles são cânticos espirituais. O Espírito Santo inspirou os cantores de Israel, pegava eles para eles profetizarem tudo isso aqui que nós lemos. São profecias, cânticos espirituais proféticos, e o Senhor em tudo, em todos eles, nos faz o convite para louvar e glorificar a Deus. Diz: "Bendizei a Deus nas assembleias, ao Senhor vós que sois de Israel." Isso aqui é o que Deus quer que nós façamos. Por causa disso, não dá para nós perdermos o tempo aqui, ficar perdendo tempo com reuniões e palestras e falando de assuntos particulares e coisas do mundo que não tem nada a ver, falando de coisas que, na verdade, nós deixamos para as pessoas do mundo, para elas se reunirem e arrumarem o mundo e arrumarem a vida e resolverem muitas coisas desse jeito. Mas aqui não dá para nós virmos falar de coisas particulares, é para nós virmos louvar a Deus o tempo inteiro. Sempre as chances que nós tivermos de vir aqui na igreja é para louvar e glorificar a Deus com cânticos e palavras, com a nossa oração e o nosso coração aberto, a nossa alma, derramar para Deus todos esses louvores. É o que Deus quer e é o que nós temos que fazer sempre. Nunca vamos cansar de fazer, nunca Deus vai cansar de nós louvarmos Ele, glorificar
glorificarmos Ele. Temos que ler a Bíblia também constantemente 1.000 vezes. Nunca cansemos disso aí. E Deus nunca vai cansar também. Ele sempre vai falar para nós continuar lendo a Bíblia, continuar louvando o nome dEle. Porque é o que Deus quer. Ele quer que o povo dEle, a congregação dEle, louve e glorifique Ele. E é por causa disso que nós não fazemos mais outra coisa. Nenhuma outra coisa que tem no mundo. Lá, os sociólogos podem arrumar a vida das pessoas, as relações públicas, os problemas das pessoas, porque nós aqui viemos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. E vamos continuar no verso 27. Diz, ali estava o jovem Benjamim abrindo a marcha, os príncipes de Judá com suas esquadras, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. Teu Deus mandou o teu poder, confirma, ó Deus, o que tens feito a nosso favor. Quando fala sobre nós, vamos nos lembrar, irmãos, que aquele nós é a igreja do Senhor, os crentes, que começou lá com o remanescente que Deus tinha escolhido desde a antiguidade. No meio das pessoas de Israel, dos judeus, o Senhor escolheu um remanescente para abençoar eles. Daquele remanescente veio o Senhor Jesus. Jesus veio falar com todos os gentios e aí se formou uma congregação. E é por causa disso que nos Salmos fala de nós, porque nós somos a igreja que viemos daquele remanescente e o remanescente principal é Cristo Jesus. Então diz, no 29, por razão de teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão dons. Então diz aqui que aquele templo do Senhor era a inveja naquela época, o templo físico e material. E eu acho que hoje também a igreja do Senhor vai causar um pouco de inveja em muitas religiões que acabam perdendo tempo no que não tem que fazer, ao invés de ficar louvando ao Senhor, eles ficam fazendo outras coisas. Eles se reúnem não para ler a Bíblia, mas para falar de coisas particulares. Então, realmente, eu acho que a igreja do Senhor vai acabar gerando inveja de um certo jeito. O 30 e o 31 vocês poderiam ler? Quando fala sobre a manada de touros e os bezerros, isso aqui são pessoas. São todas as pessoas que Deus compara com os touros e os bezerros, compara eles com cachorros. Mas todas essas pessoas, vai chegar o dia, vai chegar a hora que aquelas pessoas também têm que começar a pensar em Deus e reconhecer a Deus e louvar a Deus e se humilhar diante do Senhor. Então diz, reinos da terra, diz aqui, cantai a Deus, cantai ao Senhor. Então Deus, ele reclama das pessoas ou quer das pessoas louvores. Tem uma igreja que falava que agora não temos mais que cantar, que só era para cantar no Antigo Testamento, mas agora no Evangelho nós não tínhamos mais que cantar a Deus. Mas por quê? Se na Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem e hoje, e pelos séculos. E se Ele ontem, Ele diz que nós precisamos cantar e louvar para Ele, será que o Senhor ele vai mudar de opinião? Ele não vai mudar de opinião. As pessoas preguiçosas, as pessoas que não entendem do caminho do Senhor, para se justificar, elas acabam inventando muitas coisas e elas acabam mal interpretando e distorcendo a palavra de Deus. Então nós temos que continuar cantando para o Senhor até a eternidade, glorificando o nome dEle. No verso 33 diz, ao que cavalga, diz aqui, cantai ao Senhor, ao que cavalga sobre os céus dos céus, que são desde a antiguidade. Eis que dará sua voz, poderosa voz. Continue no 34. Temível és, ó Deus, desde teu santuário. O Deus de Israel, Ele dá força e vigor a seu povo, bendito seja Deus. E isso aqui é a igreja do Senhor, os seguidores de Cristo Jesus,
aquelas pessoas para quem o Senhor tem batizado com o seu Espírito e tem dado para eles os dons espirituais. Glória ao Senhor. É aquele Deus que hoje se manifesta e que tem dado o dom da profecia para falar e consolar os corações humanos. Esse Deus poderoso, é Ele quem merece a honra, a glória e o louvor. E queira Deus que nós sempre fiquemos diante da presença dEle, honrando e glorificando o nome dEle como Ele merece. Tomara que o Senhor fique com todos vocês e abençoe vocês. Que Ele abençoe vocês e agora nós vamos ouvir as perguntas. Agora nós vamos começar com as perguntas, porque elas edificam a nossa vida espiritual e elas nos ajudam para aprender muita doutrina também. Boa noite, irmã. Deus abençoe. Eu cumprimento a senhora da igreja de Fort Lauderdale e é uma promessa do Senhor que eu estaria diante da senhora lhe fazendo uma pergunta e a minha pergunta é em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8. Eu posso ler, irmã? Pode, irmão. Gálatas 1:8? Pode ler. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esse verso aqui eu gostaria de juntar com 1 de João 4:3. 1 de João 4:3. Diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus, e este é o espírito do anticristo, o qual tendes ouvido que vem, e que agora já está no mundo. Esses versos têm alguma relação? E a minha segunda pergunta é se agora nós poderíamos ver com todas as igrejas que acabam inventando muitas coisas sobre espíritos e tentam distorcer a direção que a Bíblia estabelece. Obrigada, irmã. Ok, o irmão diz que tem muitas igrejas que tentam deixar as pessoas confusas, porque pela manifestação de espíritos naquelas igrejas. Bem, o diabo, ele sempre tenta copiar a obra de Deus, imitar a obra de Deus. E como o diabo, ele tem visto que na igreja do Senhor, por exemplo, nós falamos em línguas, a pessoa ela recebe o batismo com o Espírito Santo e ela fala em línguas. Então o diabo, ele também quer imitar, quer copiar. Ele quer fazer igual. E então, as pessoas, elas não têm a culpa disso. Elas ficam possuídas por espíritos e a pessoa ela nem percebe. E aí, então, o diabo, ele aproveita usando aquelas pessoas para elas falarem em línguas, mas as línguas delas não são do Espírito Santo. São línguas enganosas, de espíritos de engano. A mesma coisa com a profecia. Então, nós temos ouvido falar, por exemplo, das adivinhações. Temos ouvido falar sobre os feitiços e os videntes e os espiritistas. Nós ouvimos falar da existência daquelas pessoas e as pessoas vão lá consultar eles e acabam dizendo para eles sobre o futuro. Lá tem o diabo, os espíritos de adivinhação e acabam falando muitas coisas para a pessoa sobre o seu futuro e ela acredita porque às vezes falam algumas verdades para ela. E aí a pessoa acha que isso aí tá certo. Mas aí, então, como nós conseguimos diferenciar as coisas de Deus e as coisas do diabo? Como nós vamos saber que o lugar onde nós estamos é o lugar certo? O Senhor Jesus disse, pelos seus frutos vocês vão conhecer eles. O Senhor Jesus, ele ensinou isso. Pelos seus frutos vocês vão conhecer as pessoas. A árvore boa não pode dar frutos maus. A árvore boa, ela acaba dando frutos bons. Então, os frutos da pessoa, os atos dela, o jeito que ela age, as características dela, o jeito dela agir, o jeito dela falar, o jeito dela pensar, o jeito dela expressar as ideias dela, de fazer as coisas
se uma pessoa normal, uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, uma pessoa boa, justa, prudente, então aí alguém poderia falar: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, o jeito que você age é bom, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa inteligente e sábia, você tem de Deus. Então você percebeu nela os seus frutos. Porém, quando os espíritos de engano moram numa pessoa para enganar os outros, eles não conseguem dar bons frutos. As outras pessoas falam deles: essa pessoa é muito ruim, é uma pessoa doida, é uma pessoa que não age com sensatez, não é sensato, na verdade, até é doente, não sabe o que fala, não fala direito. Os espíritos maus, os espíritos de engano, dá para perceber na pessoa, porque as coisas de Deus, elas são calmas, elas trazem felicidade, alegria, elas são puras, elas têm que ter uma postura para elas, têm que ser sérias. As coisas de Deus dá para diferenciar facilmente, mas o diabo sempre quis enganar o tempo todo. Ele quis enganar a humanidade. O diabo quis enganar a humanidade. E Deus, ele fica do lado da pessoa sincera, da pessoa justa, da pessoa reta. Um homem e uma mulher que falem, que buscam a Deus, que estão na congregação de Deus, que Deus dirige a vida deles, eles têm que dar bom exemplo, eles têm que ter bons frutos, eles têm que mostrar, eles têm que conseguir mostrar com a honestidade deles e a retidão deles que eles realmente são homens e mulheres de Deus. Se aquela pessoa é mentirosa, é falsa, é enganosa, ela mente, ela engana, ela fica xingando, ela fica fazendo um monte de coisa errada, como você vai acreditar nela? Aí ela fala: eu falo em língua, se você quiser eu falo pra você. E aí começa a falar umas coisas nada a ver. E aí ela fala: Deus revelou pra mim, eu vi tal coisa, Deus mostrou pra mim. Ninguém vai acreditar nela. E aí você consegue diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. E como o diabo quer destruir as pessoas, esse aí é o ofício, o trabalho do diabo desde o começo. Ele sempre quis enganar a humanidade. Desde o começo, quando Deus deu leis para os homens, ensinou para eles não fazerem aquilo, que não era para adorar as coisas, que não era para pensar num outro Deus. Aí o diabo falava: não, vai lá, faz o que ele falou para você não fazer, porque se você fizer uma estátua e você confiar que aquela é o seu Deus, ela vai fazer um monte de milagres para você, vai te beneficiar. E aí o diabo vai e faz um milagre para a pessoa para enganar ela de que realmente aquela estátua tinha poder. É o que o diabo faz e o que ele tem feito desde o começo. Ele faz agora e vai continuar fazendo. Ele faz que uma pedra, por exemplo, faça milagres para as pessoas acreditarem, continuarem acreditando naquela pedra. É o que o diabo faz, desse jeito que ele trabalha. E aqui, na nossa congregação, o diabo quis vir para tentar ficar no meio e nos enganar com falsas revelações e visões, mas graças ao Senhor, como Deus ensina para nós, como Deus dá para nós o discernimento, como nós estamos buscando o reto, o justo e amando a Deus com sinceridade. Então Deus, na hora, mostra para nós o engano que o diabo quer causar na gente, para nos enganar usando talvez um homem ou uma mulher. Então, o que nós fazemos? Nós chamamos aquelas pessoas e falamos para elas: se arrependam, sejam sinceros, porque o diabo quer usar você. Os espíritos maus vão usar você e vão destruir você, então se arrependa. Não deixa um espírito enganoso viver no seu corpo para enganar as outras pessoas. Não faz isso, se arrepende, peça perdão para Deus, busca Deus. Eu vou orar por você, vou impor as mãos em você. É o que nós fazemos, graças a Deus, que Ele não tem permitido o diabo vir e fazer o que Ele quer no meio da congregação, porque é a congregação do Senhor. Então, as pessoas, ou elas vão se arrepender, ou elas vão embora. Aqueles que têm tentado enganar, ou eles vão embora, ou às vezes eles se arrependem e Deus liberta eles e tira deles esses espíritos de engano. É o que acontece. Mas eu tenho ouvido falar também de outras congregações onde
todos acreditam naqueles espíritos de engano e eles deixam esses espíritos de engano enganarem eles. E qual é a diferença? É porque Deus não está lá respaldando eles. Deus não respalda eles, e é então, por causa disso, que não dura muito. O diabo, por algum tempo, engana eles e depois deixa eles abandonados, e aí acaba. Acaba a congregação, acaba a igreja, até eles descobrirem a mentira e o engano que eles tinham acabado acreditando. É o que nós temos visto sempre. Então, nós, aqui, sempre estamos ensinando que temos que ser muito sinceros e muito retos e honestos. E quem não for, o Senhor vai denunciar você, vai avisar as pessoas. Ou o Senhor muda você, ou Ele tira você da igreja. É o que acontece, e agradecemos o Senhor, porque aqui a igreja do Senhor existe faz 50 anos graças ao nosso Deus. E do jeito que Ele prometeu, faz 50 anos, sobre o crescimento da igreja e todas aquelas coisas, tudo tem se cumprido. Porque Deus tem nos ajudado com o amor que nós temos para Ele, e Ele nos ajudou para conseguir lidar com essa responsabilidade tão grande. Ele tem nos ajudado, tem aberto os nossos olhos, tem nos dado doutrina e conhecimento para nós seguirmos em frente e ensinar para as pessoas, para todos chegarmos ao conhecimento pleno do Senhor. É isso, e agradecemos o Senhor por causa disso. Pode, irmã? Boa noite, irmã Maria Luísa. O meu coração se enche de alegria e felicidade. E se a senhora me permitir, irmã, eu vou fazer uma pergunta em Isaías, no capítulo 6. Isaías 6 o que, irmã? No verso 6 ao 8. Posso ler? Pode, irmã. Então voou por cima de mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa acesa, tomada do altar com umas tenazes. E tocando com elas a minha boca, disse: Eis que isto tocou teus lábios, e é retirada a tua culpa, e expiado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. A minha pergunta é, irmã, eu gostaria de servir ao Senhor e eu gostaria de servir nessa congregação porque o Senhor realmente tem me apaixonado com as suas promessas e o seu amor e a sua grande misericórdia. A cada dia Ele me apaixona mais por Ele. E eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer, se a senhora puder me ensinar como eu poderia chegar a ser profeta e como essa congregação aqui, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, consegue identificar e levantar um profeta. Obrigada. Bem, irmã, eu acho que todos fazemos a mesma coisa. Nós temos a vontade do Senhor nos dar os dons. Eu quero que Deus dê os seus dons para mim. Eu vou contar melhor a minha experiência que eu passei. Quando eu conheci a Deus, eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia da Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. E quando eu tive uma Bíblia nas minhas mãos pela primeira vez na minha vida, eu comecei a ler e me apaixonei. Eu me apaixonei de Deus lendo a Bíblia. E eu comecei a ler e ler, porque eu queria achar muitas respostas para as perguntas que eu tinha sobre a religião. Falavam para mim, é que você não tem que fazer isso, nem acreditar naquilo, nem fazer aquilo. E eu pensava, mas eu preciso achar eu mesma as respostas, porque eu não quero acreditar no que as pessoas falarem para mim, o que eu entender melhor. Nisso aí eu fui um pouco mais exigente. E eu comecei a ler para conseguir achar as respostas sobre as crenças, sobre o que nós estávamos acreditando e até onde realmente era ruim, até onde tínhamos que abandonar as coisas. E no decorrer me apaixonei de Deus e eu comecei a perceber que tínhamos que agradar a Deus, que tinha pessoas que obedeciam Ele, pessoas que desobedeciam Ele, pessoas que Deus abençoava por eles obedecer e outros recebiam castigo. Eu comecei a descobrir tudo aquilo na Bíblia e pensei, eu quero seguir a Deus, amar a Deus e agradar a Ele. Eu pensei, eu quero agradar a Deus e para agradar a Deus eu preciso ler a Bíblia e achar todos os meus defeitos para abandonar os meus defeitos, parar de fazer eles e agradar o Senhor. Então eu comecei a ler. Eu me lembro que eu lia muito Provérbios. Em Provérbios eu achei muitas coisas e eu pensava, eu preciso parar de fazer isso aqui para agradar a Deus. E quando eu li
as pessoas fazendo coisas ruins diante de Deus, eu falava, eu não quero ser que nem ele, eu quero obedecer a Deus. Quando eu lia sobre uma pessoa que tinha recebido bênçãos de Deus por ela obedecer, eu falava, eu quero ser que nem ele. Essa vontade, esse esforço que eu fiz é o que tem me trazido até o que eu sou hoje. Então é isso, o amor a Deus, a sinceridade, a busca pelas coisas dele e o desejo de agradar a Deus, porque para agradar a Deus nós temos que nos sacrificar. Nós nos sacrificamos, nós sacrificamos muitas coisas das quais gostamos, mas não podemos fazer elas para agradar a Deus. Aí eu mostro para Deus que eu amo Ele muito mais do que eu amo a mim mesma, porque eu sacrifico uma coisa que eu gosto para agradar a Deus. Ah, Senhor, eu gosto de tal coisa, mas se o Senhor não gostar daquilo, eu vou parar de fazer porque eu quero te agradar. É isso, irmã. Continue em frente, porque Deus tem muitas bênçãos para você, irmã. Amém. Deus abençoe. Eu amo a senhora no Senhor. Obrigada, obrigada. Vamos continuar. Boa noite, irmã. Eu estou muito feliz de conseguir estar aqui em pé e conseguir falar, primeiramente, glorificar a Deus, honrar Ele pela obra maravilhosa que Ele tem feito e também destacar o seu trabalho, porque o Senhor tem dado para você um trabalho muito grande que eu tenho ficado impressionado desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja. Sem ir muito longe, o Senhor em profecia disse para mim, você viu as minhas maravilhas e você ficou impressionado. E realmente eu fiquei. Porque eu tenho visto que os frutos do Espírito estão o tempo inteiro aqui na igreja. Aqueles que conhecemos um pouco da Bíblia, sabemos que o fruto do Espírito é quando nós ouvimos um irmão pregar, nós ouvimos uma irmã profetizar ou um irmão. As explicações tão simples, onde a senhora consegue responder uma pergunta. Eu venho de outras igrejas, eu morava 5 quadras daqui, e um dia eu orei para o Senhor e eu disse, Senhor, eu gostaria que tu falasses comigo no meu ouvido, e eu passava todos os dias aqui na frente, e o Senhor, Ele me impressionou, porque aos poucos dias Ele me trouxe na igreja e me disse, eu te trouxe para te abençoar e para falar no teu ouvido, e para todas aquelas coisas formosas que Deus faz na nossa vida. Glória ao Senhor, agradecemos o Senhor. Eu gostaria de perguntar muitas coisas. Poderia perguntar sobre Romanos 8, onde fala para nós que se nós estamos com o Espírito, nós poderemos fazer maravilhas, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta muito curta, mas ao mesmo tempo que tem a ver com muita coisa. É uma palavra, basicamente, é uma palavra de 3 letras que significa ego. Se nós tivermos ciência do que aquela palavra significa e as consequências dela, como que ela nos destrói. A senhora falava desde o começo que Deus nos levou na catividade, nos Salmos. E eu fiquei cativado pelo fato de ver que não tem o louvor só das crianças ou dos jovens, quando eu cheguei no começo. Eu fiquei cativado pelo fato que o Espírito, ele sai quando nós louvamos. Eu ficava ansioso vendo aquilo, eu queria aquilo, eu sentia que eu estava seco quando eu saía da igreja. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver realmente os frutos do Espírito. Irmã, simplesmente, para a bênção de todos, eu gostaria que a senhora contasse para nós, se é possível, dentro da sua experiência e os dons do Espírito que a senhora tem, o grave que pode chegar a ser estar no ego. Bem, quem andar no seu ego, quem viver no seu ego, não vai ter dons espirituais, não consegue. Porque o Senhor, realmente o Senhor, Ele dá os dons e todos nós começamos a pedir a Deus os dons espirituais e queremos servir Ele. Mas quem tiver aquele ego, não é? O ego é um orgulho. Eu me senti superior. Eu me senti maior do que os outros, que eu sei mais do que os outros, que eu tenho a razão, ninguém mais tem. Aquele orgulhinho que eu sou isso e eu sou aquilo.
isso aí é o ego. Se nós temos esses defeitos ou esse defeito, Deus não vai dar para nós os dons espirituais. E nós vamos ficar lá pedindo e pedindo e pedindo, e Deus não vai dar para nós os dons, porque o que Deus quer em nós é a simplicidade e a humildade. Diz na Bíblia que o coração humilde e simples Deus não vai desprezar. Nos Salmos diz: a simplicidade e a humildade é o que Deus premia. E se tem aquele orgulho dentro de nós, então temos que pedir para Deus nos ajudar para tirar aquilo, para Deus nos ajudar a tirar de nós todos esses defeitos para conseguir receber os seus dons espirituais e servir a Deus. Irmão, você tem mais alguma pergunta na Bíblia? Tenho. Em Apocalipse 17, fala sobre a grande meretriz. Em Apocalipse 1, quer dizer, 17:1, fala sobre uma pessoa que tem muitas pessoas que têm falado desse capítulo aqui. Do capítulo 17, veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem aqui e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz. E no verso 9 diz: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se senta a mulher. Certo. Aqui no verso 1, quando você leu, diz: e te mostrarei a sentença contra a grande meretriz, a que está assentada sobre muitas águas. Isso aqui significa muitas nações. As muitas águas são muitas nações. E qual foi o outro verso que você leu? É basicamente o verso 9. No 9, aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se senta a mulher. Diz, e são 7 reis. Fala aqui. Esses 7 reis, 5 deles caíram, um e o outro ainda não veio, e quando vier será necessário que permaneça por um pouco de tempo. Naquela época, o Império Romano estava dominando o mundo. Então, esses reis aqui eram os Césares, os imperadores romanos, porque diz que 5 já tinham caído, mas ainda faltavam. São 7 reis, 5 deles caíram, um e o outro ainda não veio, e quando vier, será necessário que permaneça por um pouco de tempo. A besta, que era e não é também o 8º rei, e é dentre os 7... dentre os 7 reis ou os 7 montes, e caminha para a perdição. Mas o que é para destacar aqui é que, quando fala da grande meretriz, aquela meretriz, em Crônicas, em Reis, quando Deus, a história conta para nós que o povo de Israel, eles se prostituíram. O povo de Israel se prostituiu e eles começaram a adorar. Como que eles se prostituíram? Adorando ídolos, estátuas e os demônios, todos os deuses das outras nações. Foi essa prostituição que o povo de Israel fez. Então aqui, essa meretriz é uma prostituta. E ela, como ela é uma prostituta, uma meretriz, o que essa meretriz faz? Ela provoca as nações ou as milhares de pessoas a serem idólatras, a adorarem deuses, estátuas e demônios e pessoas mortas, tudo que for coisas da natureza, do céu, da terra, do mar. Tudo aquilo, as pessoas, milhares de pessoas acreditam naquilo e adoram aquilo. E, numa só palavra, nós chamamos aquilo de idolatria e pecado. Porque além da idolatria, de adorarem aqueles deuses, além disso, eles fazem uns outros pecados, como o adultério, a fornicação, homicídios, sequestros, estelionatos, fazendo todas aquelas coisas, matando e fazendo muitas coisas no mundo. Além disso,
Aquela meretriz é a mãe de tudo aquilo, que é o pecado daquelas milhares de pessoas, o pecado que aquelas milhares de pessoas fazem com a idolatria e as crenças, se afastando de Deus e destruindo e corrompendo a mente das pessoas. Tudo aquilo, tudo junto vira uma mulher. Deus enxerga como uma mulher meretriz que diz que está sentada sobre muitas águas ou muitas nações. E para aquele pecado ou para aquela maldade, porque nós também podemos chamar de maldade, para aquilo vem um castigo. Parece como se fosse um demônio, um espírito, um demônio, que é quem representa aquela mulher meretriz, aquela mulher prostituta, ou aquele pecado, aquela maldade, e que aquilo vai ser castigado, aquele demônio vai ser castigado. Porque vai ser castigado aquele que seduz e engana as pessoas no mundo para elas pecarem desse jeito. Então, esse espírito mau vai ser castigado, como diz aqui, que a morte vai ser lançada no lago de fogo. O diabo, a morte, o falso profeta, todos eles são espíritos, e o espírito daquela mulher meretriz também vai ser lançado no fogo junto com os seguidores dela. E os seguidores, quem são? As pessoas, a humanidade que também viraram pessoas idólatras e viraram também pessoas que estavam se prostituindo para se afastar de Deus e para acreditar em outros deuses e adorar outros deuses e se esquecerem de Deus, do Senhor. É isso o que quer dizer a grande meretriz. E por que o Senhor fala dela em Apocalipse? Porque quando o Senhor Jesus se manifestou naquela época, o Império Romano estava governando e eles se encarregaram, junto com os seus soldados, de maltratar o Senhor e machucar o Senhor e levar ele até a sua morte. Foram os romanos quem fizeram aquilo. Então, o Senhor, ele também começou a profetizar tudo o que ia acontecer com eles e o que ia acontecer no futuro. Ele falava de uma guerra, da destruição de Jerusalém e do templo, e tudo aquilo aconteceu. Contudo, aquele Império Romano ainda governou 500 anos mais. Mas eles distorceram tudo, misturaram tudo o que é a doutrina do Evangelho de Cristo Jesus, misturaram com as crenças deles e a idolatria deles, e aí foi que eles confundiram as pessoas, deixaram as pessoas confusas e fizeram elas pecarem e entrarem na maldade, virarem idólatras e se afastarem de Deus, porque eles também perseguiram os cristãos. Então, aquela mulher meretriz é a maldade, o pecado, a idolatria. É isso. Está lá nas nações e Deus, ele vai se enraivecer um dia e um dia ele vai castigar tudo aquilo. Agora vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. O nosso tempo, na verdade, acabou, mas vamos cantar para o Senhor um coro de louvor. Irmão Álvaro, você sabe todos os coros. Louvai ao Senhor, nações todas e povos todos. 80. E vamos orar. E na nossa oração, nós vamos agradecer a Deus e aqueles que estiverem doentes, as pessoas doentes, ou que tiverem parentes ou amizades doentes, peçam a Deus pela pessoa que está doente, pela doença dela. E Deus, quando Ele quer fazer um milagre, a cura, Deus faz o milagre. Porque Deus enxerga a situação de cada pessoa, a tristeza, a dor, ou o anseio que a pessoa tem de Deus fazer um milagre na sua vida. Então, nós não vamos duvidar, nós vamos acreditar que Deus, Ele me enxerga, Ele me vê, Ele me escuta. Vamos acreditar e pedir para o Senhor. Também temos pedidos e necessidades, vontades do coração. Vamos pedir ao Senhor por todas essas coisas. E essa aqui é a noite para pedir para o Senhor, porque tem vezes que nós viemos na igreja para louvar e glorificar o Senhor, e aí nós não pedimos para Ele, mas nos estudos bíblicos nós pedimos para o Senhor e vamos colocar as doenças diante dele, qualquer que for, porque ele prometeu que ele ia fazer milagres e sinais e curando muitas pessoas na oração depois do estudo bíblico. Então temos que acreditar e confiar que o Senhor vai nos ajudar, vai nos curar e vai nos abençoar. Glória ao nosso Deus.
Dios. Bendito Padre Celestial. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dueño, nuestro Rey. Rey grande, Rey justo, Rey misericordioso y clemente. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias te damos en esta noche. Nos presentamos en esta noche, Señor, para darte gracias, para darte la honra, la gloria y la alabanza, para decirte, Señor, que te amamos y que queremos hacer tu voluntad, que queremos agradarte en todo. Queremos, Señor, apartarnos del mal y vivir una vida recta, una vida santa, una vida justa delante de ti, para agradarte, mi Señor. Queremos alabarte y honrarte. Enséñanos, enséñanos siempre. Llévanos siempre por este camino de la rectitud, por esta senda derecha. Ayúdanos a seguir, Señor. Ayúdanos a seguir hasta el final. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, para que nosotros podamos comprender tus caminos, tu palabra, para que nosotros no volvamos atrás, para que no nos desanimemos en los momentos difíciles de la vida, sino que por el contrario, seamos más fuertes. En el momento de la tribulación haya fortaleza en nosotros y seamos fuertes y valientes y sigamos en esta lucha. Y así podamos lograr alcanzar esa corona de vida que tú nos ofreces. Gracias, mi Señor. La honra para ti, la gloria para ti, las alabanzas para ti. Gracias, Señor, eterno Dios. Tú eres nuestro médico divino, tú eres el dador de la vida. Te pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, que extiendas tu mano poderosa, tu mano sanadora sobre todas las personas, hermanos, hermanas enfermos de diversas enfermedades, Señor. Que extiendas tu mano y que tú seas sanando, que tú seas libertando, quitando y rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras. Destruye toda maldición del diablo, destruye toda obra maligna y limpia y liberta a cada uno, mi Señor. También todos aquellos que nos están viendo en el video también y que te claman a ti por un milagro, por una señal, por una sanidad. Señor, ten misericordia y haz, Señor, el milagro, porque esa ha sido tu promesa. Esa es tu promesa, mi Señor. Gracias, mi Señor, por escucharnos y da la libertad a cada uno y desencadena y rompe las ataduras y liberta a los cautivos, mi Señor. Bendice cada persona, bendice a cada uno, concede las peticiones de su corazón, sus anhelos. Ayúdale, Señor, en todos sus momentos difíciles. Ayúdale, Señor, en todas sus carencias, en todas sus necesidades. Padre Santo, extiende tu mano, bendiciendo a cada uno, mi Señor. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso. Y también, Padre Santo, te pedimos, Señor, que envíes el Espíritu Santo, que envíes el poder de lo alto, que envíes, Señor, los dones espirituales para las personas que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Que tú, Señor, envíes el poder del Espíritu Santo, los dones preciosos. Que tú mandes ese fuego celestial, que nos avives con el fuego de lo alto, que bautices con fuego espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por oír nuestra oración, gracias por escucharnos. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Glorioso mi Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de mi Cristo Jesús de Nazaret. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, oh Rey. Gloria al Señor. Bendito el nombre de mi Dios. Las alabanzas para el Rey. Gracias te damos, Señor y Dios Todopoderoso. Bendito tu nombre. Envía fuego del cielo, envía poder de lo alto. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, gloria a tu nombre para siempre. Las alabanzas para ti, gloria y honra para ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Gloria al Señor.
El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. Bendito o nome do Senhor. Agradecemos o Senhor. Glória ao nome do meu Rei. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Glória ao Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Bendito o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E eu sei que o Senhor deu para vocês bênçãos hoje. Que Deus fique com vocês. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e até mais. Até mais, até quando o Senhor me permitir ir nas suas igrejas para visitar vocês também. Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada.